Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Ontem falhou, né, queridos? Me perdoem. Foi uma correria muito grande ontem, mas hoje estamos firmes aqui em nome do Senhor Jesus. Prosseguindo no livro de Atos, capítulo 17, versículos 16 e 17, vou ler. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Até aqui nós vamos ler. Segunda viagem missionária de Paulo com Silas e Timóteo. Nós vimos eles na Bereia. Paulo é levado embora da Bereia para Atenas, na Grécia. E Silas e Timóteo ficam na Bereia. E Paulo fala para que eles venham logo, né, os encontrar. E nós estamos aqui vendo, então, meus irmãos, o evangelho chegando na Grécia, certo? Ali com Paulo na sua segunda viagem missionária. Bom, Atenas era uma cidade universitária. Existiam 3 grandes cidades universitárias famosas, ou vamos dizer, as mais famosas, que eram Atenas, Tarso e Alexandria. A mais conhecida das 3 cidades universitárias era exatamente Atenas. Atenas era uma cidade muito famosa por ser um centro cultural, filosófico, um centro na arquitetura e nas artes. Então, era uma cidade muito movimentada, com muitos estudantes, muitas pessoas cultas, artistas e assim por diante. Atenas só estava abaixo de Corinto na questão comercial. Corinto havia ultrapassado Atenas na questão comercial, por ser também ali uma cidade portuária. Então, comercialmente, Corinto era maior. Mas nos outros aspectos, Atenas era mundialmente conhecida por tudo o que eu falei aqui, como um centro cultural, filosófico, nas arquiteturas e artes. Haviam ali os Jogos Olímpicos, muitos concursos de música, por exemplo, né? Haviam também os filósofos, os epicureus, que nós vamos falar sobre eles amanhã. Mas muito bem, e conhecendo então aqui esse contexto, nós vemos no versículo 17, né, que Paulo, ele se revoltava no espírito, o espírito dele estava revoltado com algo que acontecia naquela cidade, por causa da idolatria dominante na cidade. E isso, então, impulsionou Paulo a começar a dissertar a respeito das Escrituras nas sinagogas para os judeus e gentios convertidos ao judaísmo e também publicamente nas praças para aquelas pessoas que não eram ligadas à espiritualidade, né? Então, a idolatria foi algo que revoltou Paulo. Por quê que revoltou? Bom, muito bem. Quando aqui vai se falando em idolatria, está falando a respeito da quantidade de imagens de escultura que haviam ali em Atenas. Os historiadores dizem que a quantidade das estátuas, né, das esculturas, imagens de escultura em Atenas era maior do que em todas as outras cidades gregas somadas. Imagina quantas imagens de escultura haviam na cidade de Atenas. Eram estátuas de deuses, semideuses e de heróis. E excluía então de tudo isso o Deus único e verdadeiro. Porque no misticismo
ou melhor, nos mitos gregos, existiam tanto os deuses como os semideuses. E os heróis eram aqueles que eram vencedores nos Jogos Olímpicos. Inclusive, existia uma rua em Atenas chamada Rua dos Tripés, aonde ali em cima de tripés havia um busto, uma estátua a um herói olímpico, a um vencedor dos Jogos Olímpicos, e esta estátua estava associada a um semideus ou a um deus, certo? Então, tudo ali girava nessa idolatria. Eles remetiam à idolatria, ou seja, aos deuses falsos, né? Em todos os edifícios existiam ali uma pedra quadrada, uma coluna, com o busto do deus Hermes, né? Então nós vemos que a idolatria ela era muito forte ali na cidade de Atenas. E isto estimula então Paulo a estar pregando a palavra, dissertando a respeito de Deus, de Jesus Cristo, nas sinagogas e nas praças. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que Paulo, ele procurava ter uma visão da situação da sociedade. E a sua mensagem era contextualizada de acordo com esta situação. Isso se chama de uma micro ou macro visão de mundo, né? Uma cosmovisão, melhor dizendo. Isso se chama cosmovisão, ter uma visão de mundo, da situação em que o mundo está imerso, em que a sociedade está imersa. E a partir desse contexto, você passa então a ilustrar a mensagem do Evangelho. Isso é muito importante, irmãos, isso é muito importante. E o apóstolo Paulo ele nos ensina isso, que nós precisamos ter uma cosmovisão, tanto na questão micro, aquela que está ao nosso redor, como também uma questão macro, de mundo inteiro, né? Ainda mais no mundo globalizado ao qual nós vivemos hoje. Então, antes mesmo de nós estarmos pregando o Evangelho para alguém, nós precisamos conhecer o contexto dessas pessoas para que a mensagem se torne mais eficaz para atender ou atingir as pessoas. Amém? Amanhã nós vamos prosseguir, nós vamos falar dos filósofos epicureus, os estoicos. Amanhã a gente vai prosseguir aqui, porque é muito rica esta passagem de Paulo em Atenas. Um bom dia para você, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até amanhã.